Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Estejam conosco quando agora o Senhor nos fala pela sua palavra. Mais uma vez vamos orar. Kyrie eleison, Christe eleison. Tem Senhor, tem Jesus piedade de nós. Fala conosco agora, Senhor, mediante a Tua palavra santa. Fala aos nossos corações. Revela-nos a Tua vontade. Desperta e fortalece a nossa fé mediante a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis praticantes e testemunhas do Teu ensino. Para o nosso bem, o bem do nosso próximo e a glória do Teu nome. Derrama o Teu Espírito agora sobre nós e conduze tanto o ouvir quanto o proclamar do Teu Evangelho. Oramos em nome de Cristo. Amém. Estimada comunidade, escolhi um título para a nossa reflexão nesta manhã. A última lição de Jesus. A última lição de Jesus. E para nos inspirarmos, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo João, o capítulo 13, os versículos 1 a 14. Evangelho de João, o capítulo 13, os versículos 1 a 14. Está escrito assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros.
querida igreja, o apóstolo João dedicou 5 capítulos do seu evangelho para contar a respeito das últimas horas que Jesus teve ou passou acompanhado apenas dos seus discípulos. Era a última Páscoa, a última refeição, as últimas horas que compartilhavam antes da dramática prisão, julgamento e crucificação do Senhor. O local escolhido foi o cenáculo, uma sala ampla, no primeiro andar de uma residência previamente já escolhida por Jesus. Em ocasiões dessa natureza, desde os tempos mais antigos, era costume entre os judeus oferecer ao visitante ou peregrino uma bacia com água para a lavagem dos pés, antes que se sentassem à mesa. Esse era também um gesto de hospitalidade. O dono da casa, demonstrando alegria por ter recebido aquela pessoa, pedia para que alguém lavasse os pés dele. Na época do Novo Testamento, se a visita fosse coletiva e o dono da casa não tivesse condições de providenciar alguém para lavar os pés dos visitantes, então alguém do próprio grupo se dispunha voluntariamente para fazer esse trabalho. Mas naquela noite, nenhum dos acompanhantes de Jesus, os 12, nenhum se desprendeu para realizar aquele singelo gesto. Por que será? É muito importante entender por que ninguém de entre os 12 tomou a iniciativa de lavar os pés dos seus companheiros, como era costume entre eles. Portanto, numa primeira parte da nossa mensagem, vamos tentar entender por que esta indiferença. Bom, primeira razão: disputas internas no grupo. Em Lucas capítulo 9, versículo 46, diz que começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Você já viu esse tipo de discussão acontecer? Quem de nós é o principal? Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Esse problema comportamental que acompanha a sociedade desde todos os tempos e continua acontecendo hoje, estava presente também no grupo dos discípulos. Ali havia discussão. Quem é o maior? Quem tem primazia entre os apóstolos? Essa discussão perpassou todo o período em que os discípulos estiveram com Jesus. Segunda razão pela qual ninguém se dispôs a ajudar: surgiu um mal-estar generalizado. Você veja bem, a mãe de 2 dos discípulos, do Tiago e do João, chegou para Jesus, ela é a esposa do Zebedeu, chegou para Jesus e pediu para Jesus que os filhos dela: Senhor, eu quero que um filho meu se sente um à sua direita e um à sua esquerda quando tu estiveres lá no teu trono nas alturas. Bom, isso gerou um mal-estar generalizado entre os discípulos. A resposta de Jesus para ela foi: esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. E é no mesmo trecho que essa mãe pede por esse benefício para os seus filhos que Jesus diz:
o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, esse negócio de querer lugares especiais, isso não combina com o discípulo de Jesus Cristo. Terceira razão pela qual ninguém se dispôs a lavar os pés dos seus irmãos. Ninguém queria se rebaixar. Naqueles dias, essa função de lavar os pés das pessoas era considerada uma ação extremamente humilhante, a miúde, relegada a um servo, a um escravo, incapaz de prestar qualquer outro tipo de serviço. Por isso, nessa trama, entende-se que nenhum deles queria descer, rebaixar-se e banhar os pés dos seus irmãos. O gesto tinha se tornado vergonhoso, desprezível naqueles dias. Porém, Jesus, o grande virador de mesas, aquele que vira do avesso as concepções e os conceitos culturais e morais, Jesus, ele vai fazer algo diferente. Ele vai resgatar aquele gesto. Jesus vai dar um novo significado para aquele gesto. E vai atribuir para aquele gesto desprezado grande valor, grandeza no contexto do reino de Deus. Veja só, em Mateus capítulo 5 nós lemos a respeito das bem-aventuranças. Olha o que Jesus diz: no reino de Deus, bem-aventurados ou felizes são os humildes de espírito, os mansos, os famintos, os sedentos de justiça, os que choram, os misericordiosos. Felizes no reino de Deus são essas pessoas. Em Marcos capítulo 9, Jesus vai dizer que no reino de Deus, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Em Mateus 18, Jesus vai dizer que aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios que no reino de Deus as coisas fracas confundem as fortes, porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para envergonhar as que são, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Entretanto, os discípulos estavam reproduzindo a estrutura social daquele tempo e ainda vigente nos nossos dias, onde maior não é quem serve, maior é quem detém o poder. Poder político, poder econômico, aquele que tem dinheiro, aquele que tem status, aquele que domina o semelhante. Apesar dos discípulos não terem se disposto a lavar os pés dos irmãos, apesar da sua falta de humildade e de amor, Jesus não repreendeu eles, não ordenou que fizessem um procedimento à força, não cancelou a refeição. Jesus é o servo do Senhor, humilde e manso, obediente. E calmamente perguntou aos seus discípulos numa outra ocasião: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu,
Jesus, sou como quem serve. Bom, tendo entendido as razões pelas quais os discípulos não se dispuseram a lavar os pés uns dos outros, não queriam se rebaixar, servir era coisa para gente pequena, nós somos mais importantes. Entendidas as razões dessa indiferença, vamos ver qual foi a lição que Jesus deu, ou qual foi a atitude de Jesus diante disso que ele viu ali. A última lição de Jesus. Para perplexidade geral, o Senhor levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou ele mesmo a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em volta da sua cintura. Com esse gesto serviçal, Jesus rompeu mais um paradigma cultural, como tantas vezes já tinha feito, e confidenciou para os discípulos: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então, se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Veja que Jesus, o Senhor e Mestre, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, este não pensa duas vezes e não tem nenhuma vergonha de se ajoelhar nos pés daqueles homens e lavá-los. Eu, o Filho do Homem, não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Eu, o Filho do Homem, não estou em busca de aplausos, não desejo o holofote sobre mim, não quero ter primazia sobre nada nem ninguém. Minha missão é servir. E enquanto Jesus está lavando os pés dos discípulos, o coração dos discípulos, corações arrogantes, presunçosos, quem é o maior entre nós? Quem é o melhor? Lavar os pés? Credo, isso é trabalho para escravo. Esses corações presunçosos e arrogantes começam a ser quebrantados com aquele gesto revolucionário do Mestre e Senhor, do Todo-Poderoso. Nenhum discípulo de nenhum mestre, seja ele qual for, tinha visto uma coisa assim: o próprio Mestre se esvaziar de poder, se despir de poder e servir. Servir. Como eu disse, quebrantados, os discípulos entenderam que Jesus não veio ao mundo para distribuir benesses ou privilégios para alguns. A última lição de Jesus foi: sirva uns aos outros. Então, após essa última refeição, os discípulos estavam prontos para ir e fazer discípulos. Foram cheios do Espírito Santo e esvaziados dessa ânsia de poder. Aquele gesto de Jesus de lavar os pés quebrou os discípulos, esvaziou os discípulos dessa ânsia de poder. Eles entenderam
que não deveriam buscar honrarias humanas. Eles entenderam que a glória dos súditos do reino de Deus encontra-se na cruz de Jesus, portanto, no serviço. Entenderam que a glória dos seguidores de Jesus não é o aplauso dos outros, nem os holofotes, nem os títulos. A glória dos seguidores de Jesus está em servir e dar a sua vida em favor do seu próximo. Aí está a glória dos seguidores de Jesus. Jesus demonstrou com esse gesto de lavar os pés, sendo Ele o Todo-Poderoso, Jesus demonstrou com esse gesto que não existe trabalho desonroso. Não existe trabalho desonroso. Maior desonra é não querer trabalhar. Mas desde o gari que está varrendo a Avenida Luiz de Camões todos os dias, até o cirurgião lá no hospital, todos os trabalhos são honrosos. Não existe trabalho insignificante. As tarefas que parecem mais simples, quando realizadas com amor, são lindas aos olhos de Deus. Uma bacia com água e uma toalha permanecem sendo, para nós, como padrão de excelência no serviço aos irmãos. Uma bacia com água e uma toalha permanecem sendo o símbolo maior do discípulo e da discípula de Jesus. Uma bacia com água e uma toalha seguem sendo o símbolo maior da vida de serviço, que é o que deve nos caracterizar. Não buscamos aplausos. Nossa glória está em servir. Não queremos holofotes. Nossa glória está em lavar os pés do nosso próximo. E embora nós não precisemos mais lavar os pés do nosso próximo, literalmente, porque isso não convém à nossa cultura, mas servir. Servir. Este chamado permanece. E quem serve ao Deus que nos serviu em Jesus, se dispõe sempre a servir o seu semelhante. Que assim seja para nós. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Jesus Cristo. Amém.